A doutrina espírita, por isso, ela traz algumas informações muito preciosas a esse respeito. A começar pelo Livro dos Espíritos, que possui uma questão específica, que fala muito diretamente a todos nós que já vivemos a experiência da perda dos nossos entes queridos nesta existência. A pergunta 936 diz assim: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Como é que as dores inconsoláveis daqueles que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Então, como é que os espíritos do lado de lá da existência, como é que eles reagem diante das nossas dores inconsoláveis, pelas ausências deles, pela nossa dificuldade de retomar as nossas vidas, pela sensação de vazio quando nós abrimos o quarto aonde os pertences dos nossos entes queridos ainda repousam ali? Como é que eles reagem à nossa dificuldade tão grande de lidar com essa questão da inadaptabilidade nossa com a partida dos nossos entes queridos? Os espíritos então respondem o seguinte: olha como é bonita a resposta. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que eram caros na terra. O espírito é sensível às lembranças e à saudade daqueles que lhes foram caros na terra. Então, é até esperado que eles se sintam bem, são tocados pela nossa saudade, pela nossa lembrança, pelas nossas horas em que a gente evoca as experiências que nós vivemos, e que essa saudade até nos projeta numa certa tristeza, numa certa sensação de que algo está faltando nas nossas vidas. Eles são sensíveis a isso. Sentem não só a questão da lembrança que nós temos deles, mas das saudades que lhes sentimos. O que mostra que sentir saudades e ter lembrança dos nossos entes queridos não é errado. Não é errado. Quando nós temos a experiência da perda dentro desta existência de um ente querido, nós não devemos alimentar a ideia de que aquilo que aconteceu é uma experiência sem grande importância, pelo fato de sermos imortalistas, pelo fato de sabermos que a vida continua, nós trabalharmos isso como se fosse uma questão menor. Não. Os espíritos destacam que nas nossas vidas é preciso que nós façamos contato com a dor. É preciso que nós experimentemos as nossas experiências para que elas tenham resultados em nós. No Bhagavad Gita, a obra escrita dentro do Mahabharata, cujo autor se presume que seja Krishna, já que Krishna nada escreveu, lá ele diz assim: o homem sábio é o homem que se alegra com as suas alegrias, mas nem tanto. E se entristece com as suas tristezas, mas nem tanto. Porque o homem que não se alegra com as suas alegrias e nem se entristece com as suas tristezas, também não é sábio. É preciso experimentar. Se há tristeza, sentir a tristeza, mas nem tanto. Se estamos alegres, sentirmos a alegria, mas nem tanto. Porque existe sabedoria em aproveitarmos e crescermos com as experiências que a vida nos oportuniza. Então, se de repente nós somos colhidos com essa experiência,
Não se espera que nós sejamos indiferentes a essa determinada vivência. Não se espera que nós não sintamos em profundidade as nossas questões da partida dos nossos amores, pelo simples fato de nós sermos defensores ou sermos crentes no sentido da imortalidade da alma, sabermos que a vida continua. É plenamente compreensível e até esperado que assim seja feito. É por isso que os espíritos destacam que aquele que parte é sensível à lembrança e à saudade daqueles que lhes eram caros na terra, ou seja, vale a pena lembrar, orar, ficar os nossos momentos relembrando a convivência, saboreando aquela saudade gostosa que a vida pode nos oportunizar. Mas essa mesma resposta, ela não termina nesse ponto. Ela segue, ela se desdobra num parágrafo mais elástico. Ela vai apresentar o reverso da medalha, porque até agora ele falou de uma face do problema, que eles são sensíveis à lembrança e à saudade. Agora vejam o que eles dizem na sequência. Ele diz assim: mas uma dor incessante, desarrazoada, o toca penosamente. Uma dor que não cessa, uma dor que não para, uma vida que não se reconstrói, uma pessoa que não se coloca nunca mais de pé. Não agrada aos espíritos, não faz com que eles se sintam tocados no sentido positivo, porque uma dor incessante, aquela dor que nunca cessa, os anos se passam e a minha vida está esmagada, destruída, incapaz de se refazer, e uma dor desarrazoada o toca penosamente, ou seja, nós produzimos sofrimento naquele que desencarnou. Olha que coisa tão fantástica. Sentir saudades, ter lembranças, o sensibiliza. Mas sofrer para todo sempre, sofrer desarrazoadamente, produz um sofrimento neles penoso. E diz mais. O que diz mais o Livro dos Espíritos? Por quê? Porque essa dor excessiva, não é que não se vá sentir dor. Sim, eu vou sentir dó, sinto saudade, sinto falta. Sinto saudade, mas a dor, quando ela se faz excessiva, ela representa para nós falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, o que é mais grave de tudo, promove um obstáculo ao adiantamento do que chora e talvez à sua reunião com estes. Então, se a nossa dor é excessiva, se a nossa dor se torna tão intensa que, de certa maneira, nós não conseguimos trabalhar com essas questões, os nossos corações, ao invés de nos auxiliarem nesse processo de adaptação do outro, nós, com a nossa dor, transferimos sofrimento no sentido inverso e, ao invés de auxiliá-los na adaptação da vida nova, por um movimento interno nosso, movido pela falta de fé, pela falta de certeza no amanhã melhor para todos nós, mergulhamos nesse processo de sofrimento que pode construir um obstáculo entre aquele que parte e aqueles que choram pela ausência dele. É preciso, portanto, encontrar o ponto de equilíbrio dessa questão. Não é nem nós sermos insensíveis para esse processo de atravessar uma experiência tão traumática, nem tão pouco lançarmos fora todas as nossas possibilidades
destruirmos as nossas perspectivas de futuro, na crença de que sim, que a nossa vida teria terminado e que não haveria mais nada que esperar para o futuro. Grandes equívocos nós cometeríamos se nós fizéssemos isso, porque muitas vezes experiências desse tipo poderão forjar em nós pessoas mais capazes de atravessarem os dramas mais difíceis que a existência possui. Se nós, nas nossas vidas, não conseguimos compreender que o próprio mal está a serviço do bem, que as próprias lágrimas estão a serviço de uma edificação de um homem melhor, nós temos dificuldade de entender quando, muitas vezes, as negativas de Deus podem nos auxiliar a nos tornarmos pessoas melhores. Então, o foco da doutrina espírita é nos aconselhar nesse particular acontecimento que nós encontremos o ponto de equilíbrio. Não é a frieza da ilusão de que por sermos imortalistas não vamos sentir, nem é também a desconstrução das nossas histórias, como se nós estivéssemos querendo queimar todas as pontes que nos conduzem para o futuro e nos condenarmos a ficarmos ilhados no passado, olhando para trás, sem a perspectiva de reconstruirmos as nossas existências. E nesse sentido, portanto, quais são as orientações que a doutrina espírita nos dá? Já que não é para fazer isso.